Povo de Deus, que a paz do Senhor seja com cada um de nós, amém? Você que está aí na tua casa, você que está aí no teu carro, você que está nos acompanhando pela TV Vinho Novo, pela Rádio Vinho Novo, amém? Você que também está nos acompanhando, diretamente pelo Facebook, depois, com as gravações. Eu te convido nessa noite a você se colocar aí onde você está de pé, amém? Nós vamos fazer algo muito especial aqui nessa noite. Não sei como foi o seu dia, mas é com muita alegria que eu te convido a adorar ao Senhor mais uma vez. Eu te convido aí no teu lugar, se você pode se colocar de pé. Vamos ler breves versículos que estão escritos no livro de Salmos, no capítulo 71, no versículo de número 1, amém? Se você puder nos acompanhar em nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo. Lá em Salmos, no capítulo 71, versículo 1. Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa diante do Senhor, ter colocado a tua vida todos esses dias na presença do Senhor, amém? Que você tenha recebido do Senhor algo novo, que você tenha, em nome de Jesus, feito a diferença aonde você se encontra, amém? Que os seus vizinhos aí, nesse período que você está em casa, a sua família, tenham sido abençoados pelo Senhor. É o que nós desejamos a todos os nossos irmãos, amigos, todos os nossos parentes, pessoas que nós amamos, que eles venham ser abençoados pelo Senhor todos os dias. Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, desde o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Amém? Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. E hoje, sexta-feira, neste culto de libertação, eu te convido a curvar a tua cabeça, a fechar os teus olhos, a dedicar esses próximos minutos, esses próximos segundos, a ser transformado pela palavra do Senhor, a colocar os teus pensamentos no trono de Deus, a ser levado pelo Espírito Santo de Deus a uma adoração de coração, ser levado pelo Espírito Santo de Deus, estar em comunhão, estar recebendo o novo do Senhor. Neste momento você tem essa oportunidade de falar: Senhor, eu quero ir além. Eu quero neste momento, ó Pai, ser transformado pelo poder. Pai, há quantos anos, ó Deus, eu te sirvo. Há quantos anos, ó Pai, estou na tua casa, estou na tua obra, mas eu preciso, Senhor, ser mudado todos os dias. Como um vaso que precisa ser limpo, como um vaso que precisa ser cheio todos os dias, e que ele precisa ser usado todos os dias, para aquele óleo, para aquele recipiente ser renovado novamente. Faça essa oração comigo nessa noite. Fala com Ele, fala: Senhor, eu estou aqui, Pai. Senhor, nós estamos aqui. Mais uma vez queremos te agradecer por essa oportunidade, Deus. Queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai. Nos humilhar no Teu altar neste momento, Deus. E esse altar, ó Pai, ele está sendo purificado, ele está sendo, ó Pai, em nome de Jesus, perfumado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. E nós queremos, ó Pai, te agradar neste momento. Queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Oh, Senhor, queremos sempre estar perto de Ti. Oh, Senhor, queremos, ó Pai, em nome de Jesus, tocar, ó Deus, o Teu coração com o nosso coração, Senhor. Queremos, ó Deus, fazer, ó Pai, uma adoração, ó Deus, de maneira diferente. Oh, Senhor, receba a nossa adoração. Receba, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba, receba, sim. Quero sempre estar diante de Ti, no
teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Eu te convido aí na tua casa a levantar as tuas mãos e adorar a Ele bem forte. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção, renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir, fluir. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir, fluir. Renova a unção, renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e concluir. Não só o que está sobre a tua vida neste momento, meu amado. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei. Se ninguém quiser me combater, não há nada que me faça temer. O que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Imbatível serei, com unção imbatível serei. Se você pode, aplauda ao Senhor aí no teu lugar, em nome de Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Digno é, Senhor, de louvor e adoração. Amém? E vamos fazer isso todos os dias, renovar a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. E vamos abrir os nossos olhos espirituais
para enxergar o de Deus sobre as nossas vidas, as novas oportunidades que Ele nos dá. Nós estamos participando de um projeto que chama Gol 2020 e é a oportunidade que o Espírito Santo de Deus está te dando para ganhar almas para o reino do Senhor. Amém? Vamos declarar isso nessa noite. Abra os olhos do nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Coração, oh, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, oh, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos do coração, Senhor, do meu coração, quero te ver, Senhor. Diga mais uma vez, abra, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és. Sim, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Oh, derrame o teu amor e poder, pois tu és. Oh, diga que Ele é santo, 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 oh, santo, 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 quero te ver, santo, santo, Ele é santo. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Abra os olhos do meu coração, adora Ele. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Oh, abra os olhos do meu coração, quero te ver, oh, quero te ver, Senhor. Diga, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Oh, derrame o teu amor e poder, pois tu és, tu és, tu és. E exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor, pois santo, diga, 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 santo, santo, adore a Ele. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 oh, santo, 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 quero te ver. Diga, quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Quero te ver.
tua casa. Glória a Deus. Levante o nome do Senhor aí no teu lugar, meu amado. Ele é maravilhoso. E vamos declarar que a casa onde você está, que o local onde você está, pertence a Ele, porque tudo é dele, todas as coisas são para Ele, tudo, nada que acontece neste mundo é em vão, tudo volta para o Criador, e tudo volta para o nosso Senhor, amém? Vamos declarar, ou de quem é a minha vida, ou de quem é a sua vida, pastor Marlon, ou de quem é a sua vida, missionário Fabrício, aleluia, aleluia, com as palmas assim, ó. Ou de quem é sua vida, vida é de Deus. Ou de quem é sua vida, diga, a minha vida é de Deus. Ou de quem é, 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 ou de quem é sua vitória, família, ou de quem é sua família, diga, ou de quem é, 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 ou de quem é sua vitória, ou de quem é sua vitória, minha vitória é de Deus, ou de quem é sua vitória e ela é, te pertence, ou de quem é, 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 ou de quem é. E olha o anjo com espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Olha o anjo com espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Enquanto esse anjo guerreia, a igreja unida da glória. Enquanto esse anjo guerreia, joga tua mão pra cima e dá glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 assim, ó. E foi Deus que me deu, foi Deus que me deu tudo que eu tenho, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. A minha família foi Deus que me deu, e tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Seu ministério, o meu ministério foi Deus que me deu. Sim. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A prosperidade foi Deus que me deu. Você é próspero. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E foi Deus. E foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus. E foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus. E foi Deus. E foi Deus. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Aleluia. Aplauda Ele aí no teu lugar. Ele é maravilhoso. Digno é, Senhor, de todo louvor e adoração. Nós te agradecemos, Pai, pois sabemos que Tu és fiel nas nossas vidas. Você pode dizer isso aí na tua casa. Você pode olhar para o seu lado, olhar ao seu redor. Você consegue perceber que Ele tem sido fiel na tua vida? E muitas das vezes nós nem merecemos, mas é a palavra dEle. E Ele é fiel sobre as nossas vidas. Por isso Ele nos dá a oportunidade de sermos fiéis a Ele todos os dias. Se você for avaliar, Ele não te pede nada em troca para ser fiel a você. Ele, na verdade, te oferece essa oportunidade de ser fiel a Ele, para que possamos provar tudo que Ele tem para nos oferecer. Por isso eu te convido a declarar nessa noite: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos lá, pastor Marlon. Sim, Deus é fiel para quê?
para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Diga para você mesmo: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei jamais, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. E eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Diga mais uma vez: Deus é fiel. Diga sim. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Diga pra Ele: Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Oh, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. E eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é somente dele, pois é dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós pertencemos a Ti. Nós necessitamos de Ti, Deus, mais do que o ar que respiramos, mais do que a água que tomamos, ó Pai. Nós precisamos é do Senhor. Por mais que a nossa carne ela venha padecer, o nosso espírito e a nossa alma viverá para sempre contigo. Seremos transformados em corpo de glória, Pai, diante do Senhor. Por isso que nós acreditamos nessa verdade que a Tua palavra nos diz, ó Pai. Que se nós, ó Deus, tivermos fé que o Senhor voltará, que seremos arrebatados, que faremos parte, ó Deus, das Suas bodas, nós estaremos para sempre vivos contigo. Por isso jamais morreremos, Pai. Jamais. Somos eternamente gratos ao Senhor pela Tua vida em nossa vida. E é por isso, ó Deus, que queremos Te ouvir nessa noite. Usa, Senhor, da boca do pregador. Usa, Pai, de Jesus. Usa, Senhor, da vida dele conforme o Senhor bem entender. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade aí no teu lugar. Nós vamos receber agora o Bispo Emídio em nome de Jesus, que trará uma palavra maravilhosa aos nossos corações. Amém? Aplauda o Senhor pela vida do Bispo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Deus esteja na sua vida, esteja no seu coração nesta noite. É um motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor e trazer uma palavra de Deus ao seu coração.
Primeiro eu queria mandar um abraço para o bispo Daniel, lá na África, que está nos assistindo. Bispo Daniel, que Deus te abençoe. O bispo Felipe também, quero mandar um abraço. Carmo do Cajuru, pastora Miriam, juntamente com toda a membresia ali, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos por um momento. Eu queria fazer uma oração para você, a primeira oração da noite. Hoje nós vamos estar orando muito por você. Eu não sei como que foi o seu dia, eu não sei o que você está passando, qual que é o seu problema, ou qual seja a sua dificuldade. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus pode resolver todo este seu problema. Deus pode resolver todo este seu problema. E eu gostaria de orar nessa noite por você. Eu gostaria que você agora fechasse os teus olhos. Olha com os olhos da fé para suas mãos, mesmo com os olhos fechados. Abra suas mãos e ore comigo nessa noite. Diga assim: meu Deus, nesta noite, Senhor, eu coloco-me diante do Senhor e eu te peço que o Senhor coloque a unção do Deus Todo-Poderoso na minha vida e nas minhas mãos. Deus, que eu erguer as minhas mãos, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar libertando, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite. Nós estamos enfrentando uma guerra espiritual. Nós estamos enfrentando, não só nós brasileiros, mas todo mundo, uma guerra invisível, uma guerra onde você não pode ver o seu inimigo. É uma guerra traiçoeira, e nós estamos vivendo isso. Talvez você aí na sua casa, talvez você disse: ô bispo, eu já não sei mais o que fazer, eu já perdi até mesmo as esperanças, eu não sei o que vou fazer, eu estou muito preocupada porque eu não sei o que pode acontecer o amanhã. Nem eu sei, para te falar a verdade. Mas de uma coisa eu sei: Deus está no controle das nossas vidas. Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Talvez você diga: Deus esqueceu de mim, Deus não lembra mais de mim, porque há tantos problemas que eu estou enfrentando. A enfermidade, problemas financeiros, problemas conjugal, eu não sei mais o que fazer. Deus afastou-se de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. O título da nossa palavra nessa noite para o seu coração é: Deus não esqueceu de você. Aí na sua casa, repete isso aí. Se você estiver aí perto do seu parente, fala para ele assim: olha, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Se você puder pegar a sua Bíblia, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. E logo no final da mensagem, nós vamos estar orando forte, vamos fazer um clamor por você nessa noite. Essa enfermidade que veio sobre o seu corpo, ela vai sair nessa noite em nome de Jesus. Essa enfermidade que veio sobre o seu corpo, que tem tirado o seu sono, tem tirado o seu sossego, ela vai sair nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de ler com você, no livro de Gênesis, no capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos. No capítulo 16, no verso 9, vamos ler no 7 primeiro.
16, 7 diz assim: E tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Saraia, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Saraia, minha senhora. O 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha sob suas mãos. Olha que interessante, parte B do versículo. Volta para tua senhora e humilhe sob suas mãos. Deixa eu contar para você uma história, um relato dessa passagem que nós acabamos de ler. Abraão, como todos conhecem, né? Ainda Abraão, juntamente com sua esposa Saraia, depois foram mudados os seus nomes. E essa senhora não podia ter filhos. E essa senhora Saraia, ela estava muito preocupada com seu esposo Abraão, porque naquela época era de prágio, né? Ter um filho do sexo masculino para dar continuidade à família. E Abraão não tinha esse filho da sua esposa Saraia. E Saraia, ela tinha uma escrava por nome Agar. Essa menina ainda era egípcia. E essa menina foi morar na casa de Abraão, juntamente com a sua esposa. E um dia, Saraia chega para Abraão e ela faz uma proposta para Abraão. Olha o perigo e muitas das vezes as propostas que a gente faz para alguém. E ela disse o seguinte, olha, Abraão, eu sinto e eu vejo que nós não temos um filho homem, então eu gostaria de ceder a minha escrava Agar para que você tenha um filho com ela. E Abraão aceitou, segundo a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que essa garota, essa jovem, ela engravidou-se, e ela então começou a zombar, a humilhar podemos dizer, a sua patroa ou a sua dona, que era Saraia. E Saraia ficou muito angustiada com aquilo, ficou muito tenso, ficou muito brava, e não era por menos, porque uma criada, ela cedeu a criada para seu esposo, e de repente ela começa a zombar. Eu acredito que ela dizia, né? Olha, eu posso me engravidar, você não pode. Olha a situação de Saraia. E a Bíblia continua nos dizendo que Saraia, ela chega para Abraão e fala, Abraão, olha a situação, eu não estou mais suportando esta situação. Eu não suporto mais ver essa mulher zombando de mim todos os dias, porque ela engravidou e eu não consigo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus, quando Ele tem um propósito na vida de você, na nossa vida, aconteça o que acontecer, Ele vai realizar esse propósito. Ele vai realizar esse propósito na sua vida. Independente se você depende de alguém, Ele vai te fazer, Ele vai realizar. Abraão simplesmente disse para ela assim, olha, a proposta foi sua, então, né? Em outras palavras, talvez fosse hoje, diria assim, se vira lá com ela, lá, vê o que você pode fazer. Ela é sua serva, é sua escrava. Eu acredito que Saraia saiu pensando o que fazer, estava indignada, estava muito triste, e ela então começa a humilhar a Agar. A Bíblia diz que ela humilhava Agar,
ela zombava de Agar, e ela pôs Agar para correr. Ela pôs Agar para correr, e Agar começa a correr, desesperadamente, preocupada, o que fazer. E a Bíblia diz que Agar ela chega no deserto, numa fonte, e ela clamando, a Bíblia diz que ela estava muito tensa, preocupada, o que fazer, uma escrava, o que fazer, né? Você não tem mais os seus patrões, os seus donos, grávida ainda, o que fazer? Eu acredito que ela fugiu para aquele lugar, simplesmente esperando a morte. Vou ficar aqui até eu morrer, né? Vou ficar aqui até eu morrer, porque a minha dona me expulsou de casa, o que eu vou fazer? Talvez você que está na sua casa aí está pensando a mesma coisa. Talvez você está pensando, o que eu vou fazer diante dessa crise, com medo, né? Tem pessoas que não chega nem mais perto de ninguém, nem uns 2 metros, né? 1 metro que a saúde fala que tem que ficar, ela não fica porque ela tem medo de morrer. Ou talvez ela está preocupada, desempregada, talvez você está aí desempregado, perdeu o seu emprego. Talvez você está aí sem saber o que fazer. Talvez você pergunta, bate na porta de um, bate na porta de outro e ninguém pode te ajudar, e o que fazer? Olha a situação que você chegou. A Agar, ela estava na mesma situação. Mas eu acredito que esse tempo que Agar viveu no meio da família de Abraão, ela aprendeu que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus é o Deus que cura, que Deus é o Deus que restaura, que salva e liberta as pessoas. E ali ela estava, naquele lugar, e de repente o anjo aparece para ela, um anjo de Deus, e diz para ela assim: quem és tu? De onde você vem e para onde você vai? Oh, glória a Deus. É quando você está nessa situação, quando você recebe uma palavra de Deus que vem de encontro ao seu coração, você fala assim: puxa vida, né? Isso me deu ânimo, isso me deu força para mim continuar a caminhar, isso me deu força para mim poder continuar seguindo. É gostoso, né? Quando você manda uma palavra, você usa seu WhatsApp para mandar uma mensagem para alguém. Outro dia, um tempo atrás, né? E eu tenho o hábito de ficar sempre mandando mensagem, né? Para os conhecidos, para os colegas. E as minhas mensagens não é mensagem de brincadeira, né? Não é piadinha, não. Eu sempre mando uma mensagem de conforto. É uma mensagem que vem do encontro ao coração dessas pessoas. E eu nunca faço isso sem que Deus mande, né? E eu mandei uma mensagem para um colega, e do nada, como eu mandei para várias pessoas, e de repente ele me retorna, né, no WhatsApp, chorando, e diz assim: olha, essa mensagem veio ao encontro daquilo que eu estava precisando. Talvez nessa noite você está desse jeito. Talvez você é um Agar. Talvez você está fugindo, né? Talvez você não tem para onde ir, não tem a quem recorrer. Talvez você está desesperada diante de tantos problemas, né? É tanta dificuldade, é problema de saúde, é problema conjugal, é problema com os filhos, o filho não te obedece mais, o esposo não para mais em casa, a esposa não para mais em casa, é aquele esposo, aquele filho que é alcoólatra, é um drogado, e você às vezes para e pensa: o que eu arrumei na minha vida? Olha a situação que eu me encontro, olha onde eu fui parar. Talvez, minha irmã, talvez, meu irmão, você se encontre nessa situação.
Talvez a sua situação não é diferente da situação de Agar. Ela estava fugindo. Ela estava desesperada. Ela não sabia a quem recorrer. Simplesmente, talvez no seu coração, ela dizia: eu vou ficar aqui no deserto, o que vai acontecer? Não tem nada aqui. Simplesmente eu vou morrer. Talvez você já até pensou em tirar sua própria vida. Talvez você ache que Deus esqueceu de você, mas eu repito, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Na hora certa, no tempo certo, Deus vai realizar aquilo que almeja o seu coração. É no momento certo. Não é no meu momento, não é no seu momento, é no momento de Deus. O salmista Davi, ele diz que a tempestade, o choro dura a noite inteira, mas pela manhã, ela vem a alegria, vem o gozo, vem a satisfação. Nós, aqui em Minas Gerais, especificamente aqui em Belo Horizonte, nós tivemos, esse final de ano, com esse início desse ano, muita chuva que há muito tempo a gente não tinha aqui, e a gente ouvia as pessoas dizendo assim: olha, o que vai acontecer? Vamos morrer inundados, é muita chuva, a chuva não para, e era chuva de dia, chuva de noite, chuva e chuva. E eu sempre dizia: uma hora a tempestade passa. Sabe por quê? Deus, ele está no controle. A Bíblia nos diz, irmãos, que não cai uma folha de uma árvore sequer, se não for da permissão ou da vontade de Deus. Não cai. Agar, ela encontra com o anjo, e o anjo diz assim para ela assim: olha, Deus ouviu o seu clamor. Oh, glória a Deus. Deus ouviu o seu clamor nessa noite, igreja. Deus ouviu o seu pedido. Deus ouviu a sua vontade, o seu clamor, o seu lamento, o seu choro. E diz aqui no versículo 9, diz assim: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha sobre as tuas mãos. No versículo 11 diz assim ainda: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Olha para você ver que interessante. Porque o Senhor escutou na hora da sua aflição. Quem sabe você tem pedido tanto, aquele pedido de Deus: ah, Deus, mas não chega, eu já fiz de tudo, eu estou clamando ao Senhor. Continue clamando, porque na hora certa vai chegar. Na hora certa a sua vitória vai chegar. E a Bíblia diz que Abraão, com 86 anos, foi pai de Ismael. 86 anos. Se você continuar o livro de Gênesis, você vai ver que depois, veio Isaac, e Deus fez promessa para Abraão. Aí muda o nome dele, faz promessa para Abraão de prosperidade. É isso que Deus vai fazer nessa noite para você. Deus não vai permitir que você vá morrer com esse vírus. Deus não vai permitir mais que você viva nessa situação. E nós gostaríamos de orar nessa noite por você, muito mesmo. Eu quero orar por você. Eu vou repreender esse espírito que veio sobre a sua vida de morte, esse espírito que veio sobre a sua vida de depressão, de opressão. Você que não consegue dormir se não for através dos remédios, eu vou orar por você nessa noite. Feche teus olhos. Aí mesmo onde você está, na sua casa, no seu sofá, ou no seu carro, aonde quer que você esteja com o seu celular,
Feche teus olhos. Começa a fazer uma reflexão da sua vida. Fala entre você e Deus. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, que ali Ele estaria. E Ele está aí com você. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei o que você está enfrentando nessa noite. Eu não sei, verdadeiramente não sei. Mas Deus sabe. Mas Deus manda te dizer que nesta noite Ele vai resgatar aquilo que foi tirado de você, a sua saúde, a sua prosperidade nessa noite. Ele vai fazer isso na sua vida. Fecha teus olhos. Nós vamos fazer uma primeira oração nessa noite. Agar, ela foi abençoada. Deus ouviu o clamor daquela mulher. Deus ouviu a súplica daquela mulher. Deus ouviu a súplica dela. E eu quero orar por você nessa noite. Irmãos, se a gente humilhar, buscar do Senhor, Ele vai derramar unção sobre as nossas vidas. Se a gente orar, lá em Isaías 44, no verso 6, parte B do versículo, o Senhor diz assim: olha, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus. Não há outro Deus. Talvez você já foi na macumbaria. Talvez você já foi no Pai de Santo. Talvez você já foi, já acendeu vela para tal santo. Talvez você já foi no mar, oferecendo oferendas para Iemanjá ou outra entidade, não resolveu o problema. Mas como o versículo que eu acabei de dizer, o Senhor disse: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus. Não há outro Deus. Só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele que leva você até o Deus Todo-Poderoso. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O caminho que leva à salvação é Deus. Talvez nessa noite, antes que a gente ore, talvez você, até hoje, você foi apenas um ouvinte da palavra de Deus, ou talvez você ligou, alguém pediu para você ligar seu aplicativo, você está ouvindo essa mensagem. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus ama você, independente do que você fez, independente do que você faz, independente da sua situação, o Senhor te ama e Ele chama você nessa noite para o reino dEle. O nosso reino, irmãos, não é aqui nessa terra. Somos apenas passageiros. Tem pessoas que acham que depois que fechar os olhos, que morrer, tudo acabou. Engana-se. Aí que tudo começa. Eu quero orar por você nessa noite. A primeira oração, fecha teus olhos. Você que está em cima de um hospital, você que está sentindo muitas dores, neste momento, coloca a mão agora, se você puder, aonde você está sentindo dor. Você lembra que no início da minha palavra, nós fizemos a primeira oração, e eu pedi que Deus abençoasse as suas mãos. Você lembra disso? Então essa mão que foi abençoada, coloca agora sobre essa enfermidade agora. Se você não puder, coloca sobre o seu coração, sobre a sua cabeça, e começa a falar com o Senhor. Eu vou te dar alguns segundos. Eu vou ficar em silêncio por alguns segundos, para que você e Deus falem agora. É só você e Deus. O anjo do Senhor está passando aí agora, para te ouvir. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a nossa voz está chegando para milhares e milhares de pessoas, ó Pai, talvez até fora do nosso país, e tem pessoas, meu Deus, que estão sofrendo, pessoas que estão desesperadas, ó Deus, pessoas que não sabem mais o que fazer, pessoas que não sabem mais em quem confiar,
vivendo em conflitos. O seu lar, que era para ser um lar abençoado, se tornou um lar de intrigas, se tornou um lar de confusão, aonde há falta de respeito, ninguém respeita mais ninguém. Esse lar virou uma bagunça, meu Deus. E o chefe dessa família, ou a chefe dessa família, não sabe mais o que fazer. E eu te peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus envia o teu anjo agora nessa casa, meu Pai. Deus envia o teu anjo agora no leito desse hospital, aonde quer que esteja essa mulher, aonde quer que esteja esse homem, ó Deus, que está sofrendo, que está deprimida, que está oprimida, Deus, que está chorando nesta noite. Deus, entra nessa família agora, entra nesta casa agora com a previsão, meu Pai, e arranca agora este mal. Deus Todo-Poderoso, eu clamo, Senhor, agora, como teu servo nessa terra. Deus, em nome do Senhor, abra as portas dos céus agora. Deus, abra a porta do céu agora sobre esse que está enfermo. Eu digo agora, enfermidade, é em nome do Senhor Jesus Cristo, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega este mal que você colocou neste corpo, pega este mal agora e sai, da cabeça até os pés. Eu digo agora, sai agora mal, sai agora espírito do mal, porque esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e nós rejeitamos, nós aniquilamos essa enfermidade em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, vá ao encontro, meu Pai, dessa pessoa que está passando uma necessidade, meu Pai, financeira. Talvez você me pergunte assim, mas são milhares de pessoas que estão nessa situação, eu sei, mas eu acredito num Deus que tudo pode. Deus, em nome do Senhor, eu levanto as minhas mãos agora, Deus, para essa pessoa que está desempregado. Deus, abra as portas, meu Pai, nessa noite, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, meu Pai. Deus, essa pessoa que está preocupada, meu Deus, que não dorme mais, tensa, Deus, abra a porta nesta noite para ela agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu digo agora, espírito do inferno, até hoje, até há poucos minutos, você estava atuando na vida dessa mulher e desse homem, você estava destruindo esta família, você estava destruindo esta casa, você estava destruindo esta família, essa casa, este lar, esse emprego, essa empresa. Eu digo para vocês agora, em nome de Jesus, pega todos os seus demônios agora e vai para o inferno agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo agora, que todo mal caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, todo mal, sai dessa casa, espírito de miséria, espírito de enfermidade, eu digo agora, retire-se, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Você que sentiu mal, você disse, pregador, eu tinha uma dor de cabeça tremenda na hora que você estava orando, eu fiquei tonta. Feche os teus olhos, Deus está operando. Eu disse que essa enfermidade ia sair nessa noite e vai sair, em nome de Jesus. A vitória é hoje, Deus. O Senhor não faz nada pelas metades, meu Pai. O Senhor não faz nada pelas metades. Lá em Isaías, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós acreditamos nisso, ó Pai. Essa pessoa que está nos ouvindo e nos vendo nessa noite, Deus, libera a cura na vida dela agora, Jesus. Libera a cura na vida dela agora, meu Deus. Em nome do Senhor,
Deus, essa veia que estava entupida, estava porque não está mais, essa veia no coração, esse reumatismo, Pai, esse tumor que estava sobre esse corpo, sai agora, em nome de Jesus eu te ordeno agora, em nome do Senhor, esse problema urinário, esse problema, meu Pai, na cabeça, esse problema no estômago, essa dor que não sai, essa dor que sempre está sentindo, toma remédio, não resolve, eu digo agora, mal sai deste corpo agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, eu te ordeno, sai desse corpo agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor, amém? Olha para mim agora, está mais aliviado? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não esqueceu de você, tá? Tá ouvindo? Vou falar de novo, Deus não esqueceu de você, não esqueceu de você. Busque do Senhor, sabe, começa sempre de estar orando, clamando. As pessoas muitas das vezes, elas só buscam a Deus quando está com algum problema, não é verdade? Né? Quando está tudo bem, ela não procura Deus, não procura Deus. Você percebe que nessa epidemia, né, que nós estamos vivendo, pessoas que falavam, né, que não acreditavam em Deus, está acreditando, né? Você conversa com a pessoa, elas falam assim, puxa vida, né, Deus precisa nos ajudar, Deus precisa nos ajudar. Quer dizer, ela já está crendo, somente na hora do problema. Não podemos ser assim. Nós temos que estar constantemente buscando de Deus. É na hora que está tudo bem, é na hora da dificuldade, e nós temos que passar por isso, porque a Bíblia ainda nos fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. O próprio Jesus disse, porque eu venci o mundo e você vai vencer. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus resplandeça a tua unção, a tua glória sobre a sua vida. Diga assim, meu Deus, fala aí na sua casa, meu Deus, o meu lar é uma bênção, a minha família está abençoada, em nome do Senhor Jesus. O meu trabalho, a minha empresa que não prosperava, já está prosperando, já está progredindo, em nome do Senhor, amém? Tome posse dessa bênção. Deixa eu falar uma coisa para você, nós vamos fazer mais uma oração, mas eu queria fazer um convite para você. Se você quiser que eu esteja orando por você, né, manda seu like aí, né, escreve aí, olha, ore por mim, eu todos os dias, às 4 da manhã, tá, enquanto você está dormindo, o Bispo Emílio está orando por você. Então, se você quiser, né, os irmãos vai pegar aí, vai passar para mim depois. Mande seu nome, sua família. Não precisa nem você falar o que está passando, não. Mas se você quiser sentir Deus te falar, pode fazer. Nós vamos estar todos os dias, às 4 da manhã, orando, intercedendo, pedindo Deus a bênção sobre a sua vida. Irmãos, é oração. Nós precisamos de estarmos sempre orando. Eu costumo dizer que o sentinela, ele não dorme, ele não pode dormir. Ele tem que estar atento, sabe por quê? O nosso adversário, que é o diabo, eu costumo dizer que ele vigia 24 horas e alguns minutos a mais. Ele não dorme. Ele não dorme. Então, tenhamos que estar atentos. Precisamos ficar atentos. Então, se você quiser, pode mandar o seu pedido aí, que nós estamos orando durante toda a semana por você. Ainda essa madrugada vamos estar orando por você, tá? Vamos estar intercedendo, pedindo a Deus que abençoe o seu lar, que abençoe sua família, né? Que dê a solução, né, na sua vida, e você vai ver que sua vida vai ser abençoada, tá bom? Feche teus olhos. Nós já estamos, né, quase encerrando o nosso culto nesta noite. Eu espero sinceramente que essa palavra falou no seu coração. Eu espero que Deus te abençoe assim, de uma maneira toda especial nessa noite. Que você, né,
ter um sono maravilhoso, um sono que você até hoje não conseguiu dormir. Hoje você vai dormir, tá? Você vai dormir em paz. Depois você me conta, tá bom? Você vai dormir em paz, porque você vai lembrar dessa mensagem. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Tá bom, meu querido? Minha querida, que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus. Nós estamos encerrando, né? Se você quiser, né, contribuir com essa mensagem, para que essa mensagem, outras mensagens cheguem mais pessoas. Você quiser participar, eu não conheço o ministério, mas eu gostaria de estar ajudando. Está passando aí no rodapé do seu vídeo, né, as contas da missão, onde você pode estar depositando, né? Se você quiser fazer uma transferência, você pode fazer agora mesmo, sabe? A Missão Evangélica Betel é uma igreja que trabalha, a gente ajuda, faz muito trabalho, né? Trabalho missionário, né? Como nosso bispo lá na África. Então, assim, se você quiser nos ajudar, eu tenho certeza que Deus vai estar multiplicando muito e muito na sua vida, sabe? Seja inteligente, invista na obra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você investe na obra de Deus, você não tem prejuízo. Hoje eu estava ouvindo dizer que os bancos são os que mais ganham dinheiro, lucra. Estão enganados. O que mais lucra é você, se você investe em Deus. Tá bom? Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer, porque com certeza a sua vida vai estar muito, muito sendo abençoada em nome do Senhor. Tá bom? Olha, vou fazer mais uma oração agora. Mas eu gostaria que você me ajudasse nessa oração. Como? Você pergunta, bispo, mas como? Sabe essa pessoa, esse vizinho seu que está aí? Esse vizinho seu, é isso mesmo, hein? Olha para ele, seu vizinho, né? Ele não está com você não, mas você sabe onde é que ele mora? Levanta suas mãos agora, fique de pé aí onde é que você está. Estenda suas mãos sobre a casa do seu vizinho. Vamos abençoar o seu vizinho da direita, da esquerda, né? Da frente, da retaguarda. Vamos orar, vamos abençoar. Você pode, a unção de Deus está sobre a sua mão. Deus liberou unção sobre a sua vida agora. Você já está abençoado. Tomou posse então? Não, ainda não. Toma posse. Tomou posse então? Então você vai fazer isso, vai orar para o seu vizinho agora, com os olhos fechados. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, teu povo estão com as mãos erguidas em direção ao seu vizinho, meu Pai. Esse vizinho, ó Deus, que está enfermo, esse vizinho que está com problemas, meu Pai, seja ele qual for. Deus, envia o teu anjo nessa casa agora, meu Pai. Deus, de uma forma toda especial, Deus, resgata essa vida para o teu reino. Senhor, abra as portas para ela. Deus, abençoa essa casa agora, meu Deus, abençoa esse lar, em nome de Jesus, ó Deus, nós ministramos a tua bênção sobre essa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Digam todos, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, nós já estamos terminando, né? Só lembrando que domingo tem escola dominical, né, transmitida pela TV Vinho Novo, com o apóstolo Josué, né? Você não pode deixar de participar às 9 horas da manhã e logo mais à noite, né, o grande culto de louvor, adoração a Deus. Nós não estamos tendo culto presente, né, com as pessoas presentes, mas no sistema online. Deus está abençoando e vai abençoar a sua vida, tá bom? Convida uma pessoa, passa, né, o like, né, o link, melhor dizendo, da TV Vinho Novo para o seu vizinho, né? Seja também um missionário, irmãos, né? Um missionário, mas eu não sei pregar, eu não sei, né, falar. Você pode, né? Passa o link para o seu vizinho, né? Passa o link para o seu colega de trabalho, né? Fala assim, assiste a gente aqui na TV Vinho Novo. Tem a rádio Vinho Novo também, para ouvir, né? Chega de ficar aí assistindo, né? Desculpa a palavra, essas porcaria que tem na televisão aí, entendeu? Então seja bênção, você está nessa terra para abençoar, você tem que ser bênção, amém?
Você tem que ser bênção para o seu vizinho, bênção para a sua família. As pessoas têm que ver em você que você é bênção. Para que você é bênção, né? Outro dia, eu estava, né? A Bíblia diz que nós temos que ser luz e sal da terra e luz deste mundo. Eu estava numa cidade, sem terno, sem nada, normal, trabalhando. E alguém me disse assim: olha, você é diferente. Você tem um brilho diferente. Você é servo do Senhor? Eu falei: sim, pela misericórdia dele, sim. Então, irmãos, as pessoas têm que nos ver assim, diferentes, né? Diferentes, tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos terminar nosso culto? Levanta as mãos para cima, deixa eu abençoar a sua vida mais uma vez. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço a Deus, vá ao encontro dessa casa agora, neste lar. Meu Deus, essa pessoa que estava preocupada, tensa, elas achavam que o Senhor tinha esquecido delas, diante dessa pandemia, diante dessa crise que o país enfrenta, e essa mensagem veio ao encontro delas. Que o Senhor esteja fortalecendo elas nessa noite, ó Pai. Que o Senhor esteja, meu Pai, fortalecendo cada um delas, dando elas ânimos, ó Pai, para poder continuar buscando do Senhor, continuar trabalhando, continuar cuidando da sua família. Meu Deus, abençoe cada lar. Abençoe, meu Pai, cada irmão. Abençoe cada irmã, cada criança, meu Pai. Deus, proteja, meu Pai, essas pessoas do homem mau. Proteja, meu Pai, essas pessoas dessa pandemia, desse vírus, e seja qual for outro vírus, meu Pai. Proteja o teu povo, Senhor. Cubra eles com teu sangue, com o escudo do Espírito Santo, meu Deus. Livra, meu Pai, do assaltante. Livra o teu povo do estrupador. Livra, meu Pai, os teus filhos, meu Pai, do traficante, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada. Que o Deus de Abraão, que o Deus de Jacó te abençoe, te guarde, te proteja, te dê muita saúde, muita paz e muita harmonia. Que Deus te abençoe em nome do Senhor.